Muito obrigado. Oh, that's about the only thing I know. Not true. Yeah. Well, I know a few words. Like what? I know caraca. What else? I know. Não sei da cor. Caraca. How were the first years struggling to turn writing into a career? Como foram os primeiros anos como escritor tentando tornar isso uma carreira? It happened quite naturally. I mean, in the Netherlands, there's a lot of government support if you go study. So when I was at university, you get some money from the government to actually be able to study, which is really nice, which made me able to actually write during my college years. And I published 2 novels before my studies were done. No começo foi até um pouco fácil, porque na Holanda tem vários incentivos governamentais para escrever. Então, se você quer escrever ou trazer como artista, eles têm uns programas, umas bolsas. Então, no começo, isso dava a liberdade dele de tirar um tempo para realmente escrever, não ter que arranjar outro emprego, por exemplo. Então, no começo foi tranquilo, e quando ele terminou a faculdade, ele tinha publicado dois romances completos. Because I always had this dream of becoming like a full-time writer. I always wanted it since I was a kid. I remember I was in a bookstore in the Netherlands somewhere in the 90s. I guess I was 11 years old. And I remember all these novels by Stephen King on the shelves. It was like the high point of his career, with he had 20 different novels on the shelf in a year. And what's that? When you were 11? Yeah. And I hadn't read those novels because my mom wouldn't let me because I was 11 years old. Ele sempre quis ser escritor desde criança, porque ele lembra quando tinha 11 anos de entrar em livrarias e ver várias prateleiras com vários livros de Stephen King. Era o grande ápice da carreira do Stephen King. E ele, na verdade, não tinha lido nenhum daqueles livros porque a mãe dele não deixava ele ler os livros de Stephen King, provavelmente por razão. But I still knew all of them, like, because I read like the text on the back of the book, and I loved them all, and in my mind they were amazing stories, and I think I got a really good grade on my report, and then I could pick one to read. Mesmo assim, ele conhecia muito dos livros, porque ele sempre pegava para ler e lia a sinopse, lia o título, e conhecia bem, e até os relatórios que ele fazia na escola sobre essas histórias foram com boas notas, então ele realmente conhecia, mesmo sem ler. But it's then that I told myself, okay, this is what I want to do when I grow up. I want to be like that guy. I want to have like my books all over the world on the shelves in the bookstores, just like him. E aí ele decidiu que ele queria ser que nem Stephen King. Eu quero ter todos os meus livros numa estante, numa livraria, vendidos no mundo inteiro. É isso que eu quero fazer. So there came a point in my career when I was just finished with my college studies, and I had a book deal for my 3rd book with a big publisher in the Netherlands. And it still had to get published, and I got an advance from them, but I was out of money. So this was kind of the moment that I had to become either a breakthrough writer or get a job. Chegou um ponto, depois que terminou os trabalhos dele, tinha um prazo para o 3º livro, e acabou o dinheiro dele, basicamente. Ele tinha recebido o adiantamento do livro, como sempre acontece, mas o dinheiro acabou. Então chegou um ponto em que ele teve que escolher: ou eu escrevo o livro e me torno realmente um autor em tempo integral, ou eu arranjo um emprego. The great thing in the Netherlands is we need to have this, it's called the Dutch Literary Fund. It's an organization that promotes Dutch authors abroad. But the thing is, the Netherlands being where it is, there are many Dutch authors who are translated in several languages, like 3, 4, 5 languages, mostly French, German, Italy, the countries that are close to us. It's very hard for many writers from a small language like the Netherlands to break through the English market, and it's almost unheard of that people are translated into like 20 languages or so. Essa iniciativa é muito voltada para autores para serem publicados fora da Holanda, e na verdade tem muitos autores que já foram publicados em outros países, geralmente países ali por perto, então França, Alemanha e tal, mas é muito difícil para autores holandeses entrarem no mercado em inglês. É um mercado fechado para eles, é um mercado difícil de traduzir e sair do seu próprio país. There was one actually, Herman Koch is his name. He wrote a book called The Dinner. I don't know if you read it. It was out in many countries. It was a big New York Times bestseller, a thriller. The Dinner is the name. Maybe O Jantar. Yeah, it's been turned into a movie with Russell Crowe.
Teve um filme desse livro com o Russell Crowe, Cara de Os Miseráveis, se alguém conhece. And he was very successful in many countries, but I'm actually only the second Dutch author who made it to so many different languages, so I'm pretty grateful for that. Herman Koch. Então teve esse autor holandês chamado Herman Koch, que conseguiu, na verdade, muito sucesso com esse livro chamado Jantar. O livro foi publicado em vários países, foi um best-seller do New York Times, que é uma das maiores referências em vendas de livros nos Estados Unidos. E vendeu muito bem, teve esse filme com o Russell Crowe e tudo mais, mas na verdade ele é o segundo autor holandês que mais conseguiu abranger países fora da Holanda e ter o livro publicado em mais idiomas. And it's great that there is at least a literary fund that actually supports writers to come abroad, and that's a thing that should happen in all countries, of course. Mas é muito legal existir essa iniciativa holandesa de incentivar os autores a saírem do país e serem publicados em outros países, e acho que é uma coisa que deveria ter em mais locais no mundo. Actually, with my fifth book with HEX, the one that's out here now, that was my breakthrough novel throughout the rest of the world. It's my first novel that got translated first into English to the American and the British market, and then now I think it's in 21 different languages, which is pretty special. O HEX é o quinto livro dele, foi o livro que realmente fez ele bombar, foi publicado internacionalmente. E foi publicado nos Estados Unidos, na Inglaterra, já foi traduzido para 21 idiomas e publicado em 26 países. Tem alguma coisa do teu estilo ou gênero que você acha que é especificamente difícil, diferente? I think, the stories that are dearest to us, that we remember the most, are the stories that touch us, that touch our emotions, that, make us laugh or make us cry or make us really scared. And that's my goal that I set out to do when I write. I want to touch readers' emotions. I want to make you laugh or make you cry or make you scared. As histórias mais queridas pra gente, que a gente mais se lembra, são aquelas que mexem com a gente, que fazem a gente chorar ou sorrir ou sentir alguma coisa. E esse é o tipo de histórias que eu quero escrever. So when I get reactions from readers like, "Oh man, I read your story," and a couple of short stories published in English before HEX got out. Those were up for awards in America, and many readers read them. And many readers actually emailed me like, "Oh man, that story made me cry," and that's even more special to me than when I get an award for it. Quando eu recebo esse tipo de reação, até uns contos que eu escrevi que foram publicados em inglês nos Estados Unidos e ganharam prêmios como o ebook e o Nebula, que são os maiores prêmios de fantasia e ficção científica. Muitos leitores mandaram mensagem para ele falando: "Nossa, eu chorei com a sua história", e esse tipo de reação é muito mais valorosa do que quando ele recebe um prêmio. And with HEX, the thing is, this is supposed to be a scary book, right? It's kind of funny and stuff, but then it turns really dark. So when I get messages from readers, first in the Netherlands when it came out, that the image of this woman coming into your bedroom, the woman with the eyes stitched up and standing at the end of your bed, just watching you, being there in that bedroom and just staring at you through these closed eyes. The eyes are stitched up, but still she's watching you, that. That's something that got through to so many readers. And now these messages coming in from all over the world, so I'm really happy that it's a kind of universal fear and universal emotion that I can trigger in a reader. Um livro que é para ser assustador, mas ele acaba que ele é meio cômico também. Então, quando recebe mensagens de leitores com uma história de uma mulher que tem os olhos costurados e a boca costurada, e ela simplesmente fica ali do seu lado, do seu quarto, aparece do nada, são várias reações diferentes que ele recebe com isso. A Black Spring é a cidade que cedia o livro, e Black Spring geralmente é retratada como uma coisa inteira, como o próprio personagem da história, não só como um local. Ele reescreveu a história do holandês para o inglês, e qual foi o desafio que ele teve em reescrever essa história e manter esse local como personagem e até mudar um pouco os personagens. It's true. The book is about a town that's haunted by the 17th century woman. What I tried to do is I captured the soul of this whole place, because it's not a haunted house, not a possessed person, it's a whole town that's haunted. Então, HEX passa nessa cidade que é assombrada por uma mulher do
século XVII. E é isso mesmo, a cidade é uma coisa inteira, é uma coisa própria. Ela é assombrada, mas ela tem sua própria personalidade. And yeah, I still wanted this to be a very personal story, so I still wanted only a couple of viewpoint characters. I picked 4 viewpoint characters to convey the whole community, and through their eyes you see the whole community of the town, the whole character of Black Spring, if you will. Quando eu escrevi isso, eu queria que a história fosse pessoal, então eu escolhi 4 personagens para serem os personagens de ponto de vista que iam relatar as histórias. Então eu escolhi esses personagens para representarem a comunidade inteira da cidade como um todo. And you're right, the first edition of the book sets in the Netherlands. It was a Dutch town, but very close to where I live actually. A primeira história se passava na Holanda e era uma cidadezinha que realmente muito perto de onde ele vive, na verdade. And when rights were sold to America, I decided to change the whole location of the book exactly because this is the kind of book that needs to, get your emotions, that needs to portray that most personal fear. Quando o livro foi relançado nos Estados Unidos, ele decidiu mudar o final e trocar o cenário da história, porque acredita que esse é o tipo de história que tem que ter uma certa proximidade para tocar daquilo que mais desperta o medo na gente. And in order to really scare your reader, you need to create this perfect sense of familiarity by which you suck the reader in, slowly but surely, and then you destroy it. Para realmente assustar o leitor, acredito que tem que ter esse senso de familiaridade para você ir pegando ele de pouquinho em pouquinho, até que você finalmente destrói ele por completo. So that's why I decided to change it, and I rewrote the whole thing with an American setting. And it's funny because every publisher in the world that has bought the book since, we offered them both the Dutch edition and the American edition, and every publisher chose the American edition. Because that's simply, what we're used to in pop culture, right? Então a gente resolveu mudar a escrita e mudamos a versão dos Estados Unidos. E é engraçado que depois que mudou essa versão e ele reescreveu o final e algumas partes da história, toda vez que ele vai vender para um país, eles oferecem a versão holandesa e a versão dos Estados Unidos, a versão americana. E todas as editoras até então escolheram a versão americana. The Dutch edition still has the original ending? A edição holandesa ainda tem o final original? The first couple of prints of the Dutch edition have the original ending, but then my Dutch publisher read the new ending, they liked it better, so they asked me to translate it back into Dutch. So that's what I did. As primeiras tiragens do livro tem ainda o final original, mas depois que ele reescreveu, a editora holandesa dele gostou muito do final e pediu para ele traduzir para o holandês e eles relançaram com o final dos Estados Unidos. That's why this book has, what I really enjoy is that this book not only has appealed to horror readers around the world, but also to many readers who read contemporary literature or thrillers or whatever kind of literature, because it's so, it asks the reader the question, what would you do in this situation? It's a book about human evil, about a human factor. How would we behave if we were put in a situation with so much stress? We'd all like to believe that we stay rational and behave like human beings. But we cannot really tell, because we are not in a situation. And that's a real scary part of this book, I think. O que eu gosto mais desse livro é que ele não é só para fãs de livros de terror, mas também pessoas que gostam de livros contemporâneos, livros thriller e etc. E que ele cria uma questão que é o que você faria numa situação dessa, uma situação de alto estresse. E ele discute o mal humano, se o ser humano é mal ou não, e o fator humano numa situação dessa paranormal. E todo mundo gosta de pensar o que a gente faria nisso. A gente vai ficar sensato, vai ser tudo organizado. Mas todo mundo quer acreditar nisso, mas não é necessariamente o que a gente faria. E essa é a grande questão do livro. Alguns anos atrás a Warner comprou os direitos para lançar uma adaptação de HEX, mas aí passou um tempo e aí os direitos foram redirecionados para o Gary Dauberman, que foi roteirista de Annabelle, It e outros filmes de terror. E tem algum comentário sobre isso e próximas produções? It's a really amazing screenwriter, that guy. É um cara muito da hora. Yeah, true. He bought the rights for a TV show, and it's in development right now. They're working on the screenplays for the first season. It's going to be really, really exciting. It's going to be like a one-season show, so like a 10-episode show that will capture the whole of the book.
And I have a consultancy role in this whole thing, so I email back and forth with Gary a lot about the contents of the story. It's going to be really exciting, I can promise you that. What I hope what they'll do is like to make a combination of, you know, I want the rock and roll vibe of True Blood. I want the darkness and the reality of the characters from the Netflix series Dark. And I want like just the sheer fun of Stranger Things. Like that combined, that would be a great adaptation for HEX. É verdade, o Gary Dauberman tem os direitos para publicar, para fazer uma série de televisão. Essa série já está sendo desenvolvida, na verdade. O roteiro está sendo escrito nesse exato momento que o Gary Dauberman está escrevendo. A ideia é que seja uma série de uma temporada só e que tenha mais ou menos 10 episódios. Essa temporada vai englobar toda a história do livro. E que vai ser uma coisa muito divertida. Ele vai estar envolvido nessa produção de uma forma, ele troca vários e-mails com o Gary. E que a expectativa dele para isso é que seja uma série com uma vibe meio de rock, meio como True Blood, da HBO, da HBO, com um pouquinho de coisa assustador e a vibe sombria de Dark, a série da Netflix, e também com um pouquinho de diversão que nem Stranger Things. Terminar, pode falar algo sobre o novo livro. Lógico que você está aproveitando o sucesso de HEX, está fazendo a tour e tudo mais, mas o que tem de novidade? Yes, I am working on a new novel. It's actually almost finished. I'm like about 350 pages in the new book. It has nothing to do with HEX. It's a completely new novel. HEX was a standalone novel. There's not going to be a sequel or anything. This is going to be a new novel. And the way I see someone looking really sad over there. Sorry. No, I like standalone novels. When you finish the book, it's done. So this new book, and the way HEX is basically my modern twist on witchcraft, this new book is my modern twist on possession. Estou trabalhando sim em um novo livro e eu quase terminei, já está com 350 páginas mais ou menos. Tem nada a ver com HEX, tá, gente? Desculpa. HEX é livro único, sem previsão nenhuma de sequência. Ele gosta de livros únicos, tanto para ler quanto para escrever. E esse livro novo é meio que um jeitinho dele de dar uma coisa moderna com bruxaria. E esse livro novo agora, HEX é um jeito novo de bruxaria. O livro novo vai ser um jeitinho moderno de falar sobre possessão. And in this book, it's about a mountain climber. Because I'm a mountain climber myself. In my free time, I go to the Swiss Alps and climb ice, climb rock, all that stuff. And I thought it would be really cool. These possession stories are always about religion. There's always a demon or a devil coming to possess a person. And there's always priests coming to exorcise the person. Nesse novo livro eu tenho uma pessoa que gosta de escalar montanhas, escalador, alpinista. Tem um alpinista, ele mesmo gosta de escalar e fazer alpinismo. E com livros de possessão geralmente tem esse teor religioso, essa coisa de demônios, e sempre tem um padre fazendo exorcismo e tudo mais. E nesse daqui a possessão vai ser com o espírito de uma montanha. And I thought it would be really cool to write this book about a mountain climber who goes into the mountains and has a horrible accident. He's badly hurt. He comes down, but he's changed because he's possessed by the soul of the mountain itself. Eu achei que seria muito legal escrever um livro sobre um alpinista que sofre um acidente. Ele se machuca muito no alto da montanha e quando ele desce, ele está possuído pelo espírito da montanha. And it changes him, and it changes everything around him. So he has this force of nature raging inside of him. E isso muda totalmente quem ele é, muda todo o jeito que ele age, porque tem uma força da natureza dentro dele. Because possession is about much more than just like a devil or a demon. You can be possessed by anything, and I thought it would be really cool to be possessed by nature itself. Possessão é muito mais do que só uma coisa de um demônio ou um espírito. Pode ser possuído por qualquer coisa. Eu achei que seria muito legal fazer algo que fosse com uma força da natureza. So that's why it took me a couple of years to actually finish this new book. But it's getting there, and it's getting close now. E por isso demorou alguns anos para ele terminar esse livro, mas está acabando, está chegando. I hope you finish and you have a home here, right? Oh yes. Eu espero que você termine e que você volte aqui de novo. That's it. Thank you, Thomas. Should we ask the audience for some questions? Yeah, but first... Por favor.